Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 11. Manuel, você pode me ajudar aqui no teclado? Glória ao nome de Jesus. Tem alguns irmãos que falam que não gostam muito do fundo musical não, mas eu peço que eu me inspiro mais, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15 ao 19. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Eu vou ler na minha versão. A versão atualizada é um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Essa referência também está em 1 Coríntios 15. E os 24 anciões que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se para o seu rosto e adoraram dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Interessante observarmos que dentro da presença de Deus existe grandes e pequenos. Interessante, amém? E para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos observado durante algumas pregações em diferentes lugares. Nós estávamos na convenção no ano passado, tanto a nacional como a estadual, e depois nós viemos a alguns eventos na nossa sede, e depois a convenção nacional neste ano. E para os irmãos que querem na estadual, a estadual será em Palmeiras de Goiás. Nós vamos estar indo, quem quiser, tiver interesse de participar, esteja nos procurando, nós vamos estar organizando para estarmos indo, amém? E ontem, inclusive, na nossa igreja, tem se falado bastante sobre uma igreja espiritual, uma igreja cheia da presença de Deus. E o interessante é que o conselho para ser uma igreja espiritual, uma igreja cheia, ela é coerente em todas as pregações, em todos os lugares, porque na verdade é a partir das Escrituras que nós nos tornamos uma igreja que agrada o coração de Deus. Porque preste bem atenção, igreja não é o que eu quero, o que você quer. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como igreja. Você pode ter até a sua ideia, as suas opiniões de como deveria ser, como deveria acontecer, mas existe a igreja que Deus quer que sejamos. E nós acabamos de ler um texto aqui em Apocalipse, capítulo de número 11, do versículo 15 ao 19, que retrata uma soberania de Deus. Aqui é a sétima trombeta, e aqui mostra que o reino foi tomado, a recompensa será dada, e também o juízo será executado. Então, olhando aqui para este texto, nós percebemos que a figura principal em tomar este reino, em executar todas as coisas, ela parte de Jesus Cristo. Porque é interessante que muitas vezes nós assimilamos o juízo final, Deus estando no trono, mas na verdade não é Deus que irá julgar. Quem irá julgar o homem é Jesus Cristo. E Ele vai julgar através do evangelho dele. E o que é interessante observarmos dentro desse texto, porque é um texto que está dentro de Apocalipse,
E o que é interessante é que por muito tempo, né, e ainda hoje, nós percebemos a quantidade de equívoco nas interpretações alegóricas que tem dentro, né, distorcida dentro do livro de Apocalipse, que muitos fazem por anos, né, aí tirando a verdade e colocando uma alegoria, né, dentro do livro de Apocalipse. Nós já vimos absurdos, né, e coisas muito estranhas de algumas pessoas afirmarem terem Apocalipse. Mas olhando dentro do livro de Apocalipse, né, nós temos que entender que a verdade das coisas futuras, da profecia, ela está em todo o livro. Nós temos que entender que o passado passou, o presente está, e o futuro nós aguardamos e esperamos por ele. Só que quando se trata de nós lermos Apocalipse e as Escrituras, nós sempre temos a tendência de lançar para frente, de lançar para um futuro mais longe o resultado desses textos. Nós queremos que esses textos aconteçam daqui 20, 40, 60, 80 e 100 anos. Nós não queremos que aconteça em nosso meio, não aconteça em nossa geração. Então aqui há o grande problema de Apocalipse, porque todas as gerações que lê Apocalipse, eles vão querer lançar Apocalipse para o futuro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Só que quantos anos aproximadamente que tem o livro de Apocalipse? Tem 1 ano? 2? Não. São aproximadamente quase 2000 anos da escrita. Vai dar em 1900 e alguma coisa, não dá para fazer o cálculo agora, de anos que esse livro foi escrito. Só que nós temos que entender que se passou um período, e este livro, e não só esse livro, mas os demais livros e partes proféticas da Bíblia Sagrada, ela tem se cumprido no passado, no presente e vai se cumprir no futuro. Amém? Então as revelações, elas não se limitam somente ao futuro, ao livro de Apocalipse. Jesus profetizou. Nós temos o sermão profético de Jesus a partir do capítulo 24 de Mateus. Nós vimos que Pedro profetizou, Paulo profetizou, Daniel profetizou, Ezequiel profetizou, todos profetizaram. Nós percebemos que desde a queda do homem, há uma profecia apontando para Jesus, que dizia que daquela semente sairia, da mulher sairia uma semente que pisaria a cabeça do inimigo. Nós vemos um animal que é morto, sacrificado para tampar o erro e o pecado do homem. Então tudo apontava para Cristo. O apóstolo Paulo vai afirmar que Jesus vem na plenitude dos tempos. O que quer dizer plenitude? Quando os tempos se completou, porque nós podemos perceber claramente nas Escrituras que os últimos dias da terra iniciou quando Cristo saiu dela. Jesus visitou a terra, colocou o pé nela. Depois que ele visitou a terra nunca mais foi a mesma, e a partir daí então se iniciou o processo dos últimos dias na terra. Então os livros proféticos, as partes proféticas, os oráculos, eles têm se realizado no passado, no presente e também irá se realizar no futuro. Mas o que é importante nós atentarmos para isso é porque a igreja que foi fundamentada por Cristo, estabelecida por Cristo, a igreja que é cuidada pelos aqueles que são apóstolos, que vieram após Jesus, é responsável de cuidar, de dirigir, de orientar através do Espírito Santo essa igreja. Só que quando Cristo ele estabelece a igreja, ele não estabelece ela sem forma. Ele não estabelece a igreja de qualquer maneira. Ele não disse assim: olha, reuni vocês aqui 4 agora e começa a igreja. Não foi assim. Porque até então a sua palavra, ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E se nós temos a presença de Cristo em nosso meio, Ele opera em nosso meio, é porque Ele é o que? Ele é o dono, Ele é o cabeça da igreja. E nós precisamos entender que essa igreja tem um formato, essa igreja tem um jeito, essa igreja tem padrão, essa igreja tem que ser como Ele quer, não como nós queremos.
Se nós falássemos aqui, vamos cada um dar uma opinião do jeito que vai ser. Alguém fala, eu queria pôr uma parede rosa. O outro fala, eu queria pôr umas luzinhas diferentes. Eu queria pôr umas fumaças aqui, pastor, na hora que nós estiver cantando, a fumaça assim, sabe, aquele negócio encher. E assim cada um teria uma opinião, e nós ia formar. E como é que vai ser os padrões? Não, cada um fica do seu jeito. A doutrina, não tem doutrina não, pode ficar à vontade. Nós seríamos algo sem direção e isso ia fracassar. Mas não. Ele disse, eu estou fundamentando a igreja. A igreja será a continuidade do meu ministério na terra. Só que ele não deixou, foi para o céu e largou a igreja abandonada. Ele disse e nos deu o Espírito Santo que rege a igreja. Perceba que é muito sério a presença do Espírito Santo na igreja, porque nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que é o modelo da igreja, nós vemos ali um casal que tenta mentir pela uma oferta. E vocês percebem o que acontece com o casal? Os dois morrem no altar. E quando o apóstolo vai dizer para eles o erro deles, ele não diz, olha, vocês mentiram para nós, não, ele diz, vocês tentaram mentir para nós, mas vocês agora, o problema de vocês foram com o Espírito Santo de Deus. E eles morreram ali. Então a igreja, ela precisa se tornar aquilo que Deus quer que ela seja. Diga assim, eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Pergunta para o seu irmão assim, o que Deus quer que você seja? Aí é justamente porque a igreja que Cristo estabeleceu, ela tem uma identidade. Uma identidade. É tão interessante sobre a identidade nós falarmos isso. O que é uma pessoa sem identidade? É uma pessoa sem uma personalidade, sem os seus princípios e valores. Eu tenho um parente que ele é assim. Se ele andar comigo, ele é crente. Ele é crente, ele se torna pastor, ele prega. Mas se ele andar com alguém que rouba, ele quer roubar. Se ele andar com alguém que fuma, ele quer fumar. Um dia eu até falei para ele, cuidado para você não andar com alguém que gosta do mesmo sexo, você vai se enrolar. Por quê? Porque preste bem atenção, não tem uma identidade, não tem uma característica. Se estou no meio dos meus amigos que falam besteira, eu também falo. Se estou no meio dos meus amigos que falam mal de alguém, eu vou falar. Se estou no meio de quem trai, eu vou trair. Se estou no meio de quem bebe, eu vou beber. Não tem uma identidade, vocês estão entendendo? E assim existem igrejas hoje sem a identidade. Igrejas que é a bagunça, o negócio corre solto, e é aquele negócio, e vai ter a hora que quer, e cada um fala o que quer, e vira aquele negócio, aquela bagunça, e sem identidade. Mas ele deixou a identidade da igreja, ele deixou o formato da igreja para que nós venhamos ser. Pastor, o que tem a ver a identidade da igreja com o texto que o senhor leu? Perceba que aqui no texto ele vai trazer a recompensa, né? Ele vai trazer o galardão aos seus servos. Quem é servo do Senhor? Ele vai trazer o galardão aos profetas. Tem profeta aqui? Amém? Ele vai trazer o galardão àqueles aos santos. Quem aqui é santo? Amém? Tem poucos santos. Santos são aqueles que vivem uma vida, irmão, longe do pecado. Isso é santidade, né? Não é santo da igreja católica, não. Quando fala santo, está dizendo que você vive uma vida sem se contaminar. Ele trará o galardão para aqueles que temem ao seu nome. Tem pessoas que temem o nome de Jesus aqui? Amém, glória a Deus. Então ele vai continuar, tanto a pequenos como a grandes. Tanto aos pequenos, pastor, mas eu sou um coitadinho da igreja. Mas você tem recompensa na galardão da parte de Cristo. Então perceba que essa recompensa, porque na trombeta, a sétima trombeta, quando ela é executada, perceba que já é a tomada do poder e da autoridade de Cristo sobre tudo e todos. Então nós precisamos ser a igreja que tem profeta,
Nós temos que ser a igreja que tem servos. Nós precisamos ser a igreja que tem santos. Nós precisamos ser a igreja que teme o nome de Jesus. Nós precisamos ser a igreja, né, que tem pequenos e grandes homens e mulheres de Deus. É esse o perfil que nós precisamos ter. É esse o perfil que a igreja tem que ter, para no dia que encontrar com Jesus nos ares, ela venha a ser recompensada, ela venha a ser abençoada, ela venha a ser colocada no local que está preparado para ela, aleluia. Existe um ambiente preparado para águas lindas na glória. Existe um lugar para você, para mim na glória. Existe um lugar preparado, porque Ele disse: olha, eu estou indo embora e vou preparar lugar e voltarei, para que aonde eu estiver esteja vós também. O desejo de Jesus é diferente do Pai. Perceba que o desejo de Jesus é diferente do Pai, porque a vontade de Jesus era nos levar o mais rápido possível para lá. Mas o Pai, Ele estabelece os tempos. Por isso que Jesus falou assim: ó, eu não sei o dia nem a hora, mas o meu Pai que está no céu. Ele estava dizendo assim: ó, se eu pudesse levar vocês hoje, eu levava vocês, meus. João, eu te levava, João. Eu levava vocês, mas não posso. O meu Pai já determinou tudo, as gerações, os povos, os anos, as igrejas. E eu quero até conjecturar com minhas palavras. E Ele inclusive preparou uma igreja numa cidade que vai haver 2000 anos aqui para frente, chama Águas Lindas de Goiás. E lá vai ter um povo preparado e que também vai ter lugar no céu, aleluia. Mas perceba que é uma igreja, né, quando Ele tomar essa igreja, porque aqui quando Ele toma a autoridade, aqueles que serão beneficiados, irmão. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem alguns dias na vida do crente que dá uma saudade do céu. É interessante você ter saudade do lugar, né? A gente sente saudade. Você fez um passeio, você vai em Caldas Novas, que bom, foi bom. Nós fomos no simpósio no Tauá, foi muito bom. Os irmãos quando vão nas suas terras, né, no Piauí, no Maranhão, apesar que o Ismael acabou com o Maranhão para mim, me desanimou de lá. Mas quando você volta na sua terra, não dá uma saudade quando volta? Fala assim: era bom estar lá, é bom, minha família está lá, é minha terra. Quando eu vou em Goiânia, irmão, você acha que eu não sinto saudade? Não está abraçar a Goiânia assim: ô Goiânia. Só que preste bem atenção. Por que nós sentimos saudade do céu? Porque nós viemos de lá, irmão. Nós viemos de dentro de Deus. Nós somos expressão do amor de Deus. É por isso que outra hora ou outra você começa a chorar e dizer: Maranata, Jesus. Que vontade de voltar para o céu. Que vontade de voltar para casa. Que vontade de cessar esse sofrimento, cessar as dores, cessar as angústias, cessar as incertezas, cessar essa depressão, essa fraqueza, cessar esse calor árduo das batalhas e ir morar no céu com o Senhor, porque nós sabemos que lá não tem dor, lá não tem lágrima, lá não tem choro, lá não tem guerra, não tem batalha, lá será um lugar de adoração. É por isso que a igreja precisa ser um lugar de cada aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem que ter saudade do céu no seu coração. Tem que ter saudade no céu do seu coração. Quando falar do céu, você tem que sentir, dizer: oh Jesus, oh. Aí você pode dizer: olha, vale a pena, porque eu irei morar no céu. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena renunciar, vale a pena silenciar, vale a pena se humilhar, vale a pena você se prostrar para poder morar no céu. Sabe por quê? Porque Ele virá buscar uma igreja que tem servo, uma igreja que tem profeta, uma igreja que tem santos, uma igreja que tem aqueles que temem o nome, uma igreja de homens pequenos, mulheres pequenas, mas também de grandes homens e mulheres de Deus. Ele virá buscar uma igreja e Ele reinará sobre nós a eternidade, aleluia. Você pode erguer sua mão e glorificar ao Senhor. Você pode falar para Ele a saudade que você tem do céu. Diga para Ele: oh Jesus. Fale com Ele neste momento. Eu vou te dar alguns minutinhos para você poder adorar ao nome daquele que vive. Aleluia. Tem servos aqui?
Tem profeta aqui nessa igreja, tem santos, tem aqueles que temem o nome do Senhor. Cadê os pequenos e os grandes homens de Deus? Aleluia. A igreja tem a sua identidade. A igreja que Ele vai reinar sobre ela tem a identidade. A igreja que Ele virá buscar tem a sua identidade. Preste bem atenção, já falei para vocês, a salvação só é individual quando o homem está lá no mundo. Mas quando nós estamos juntos na igreja, a salvação é corporativa. Todos nós fazemos parte da salvação um do outro. Todos nós fazemos parte da salvação. O líder de criança faz parte da salvação das crianças. O líder de jovem e adolescente, ele faz parte da salvação dos jovens adolescente. A pastora com as lideranças fazem parte da salvação das mulheres. O pastor Eduardo com os obreiros faz parte da sua salvação. E assim vocês também faz parte da minha salvação, porque juntos nós reunimos aqui nessa noite para adorar, para celebrar, para bendizer ao nome daquele que vive eternamente, aquele que vai reinar, aquele que vai vir buscar a igreja, aquele que edifica, aquele que guarda, aquele que derrama poder, aquele que levanta homens e mulheres, grandes e pequenos, para celebrar nessa geração, em nome de Jesus. Aleluia. E o que essa igreja tem? O que você precisa ter como igreja? Primeira coisa, nós precisamos ter autoridade. A igreja precisa ter autoridade. Porque a igreja, ela precisa, irmão, preste bem atenção, a igreja precisa causar medo no inferno. Esses dias, alguns meses atrás, eu tive que ir atender uma situação de alguém endemoniado. Era na madrugada, pastor. Madrugada, o telefone toca, eu falei, ixi, telefone de pastor na madrugada é benção. Fui aonde estava aquela pessoa naquela condição. E quando eu cheguei, o demônio falou assim: nós te odiamos, pastor. Nós te odiamos. O Senhor está nos incomodando. Eu falei: Satanás, cala em nome de Jesus. Você precisa ter autoridade de Deus, irmão. Você precisa andar nessa terra e as pessoas olhar para você e dizer: olha, está aí um homem de Deus, está aí uma mulher de Deus, está aí um jovem de Deus, está aí um adolescente de Deus. E eu falo para vocês, jovens e adolescentes, está escasso jovens e adolescentes cheios do poder de Deus. E o meu conselho para vocês: enche do Espírito Santo. Temos que ter autoridade. Põe por favor Mateus 16, versículo 18 ao 19. Porque quando ele estabelece a igreja, ele estabelece ela com autoridade. Então nós temos autoridade de Deus. Mas o que acontece com a autoridade? Muitas das vezes, vamos dar o exemplo, eu estou com a chave no bolso, porque chave é um símbolo de autoridade, porque abre e fecha a porta, porque dá acesso. Muitas vezes nós pegamos a autoridade que Deus deu à igreja e simplesmente ou a deixamos de lado, ou guardamos e não a usamos. Aí Jesus vai dizer aqui: olha, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino. Uma coisa mais maravilhosa. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo, diga comigo, diga comigo, tudo que ligares na terra será ligado aonde? Nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Perceba que há uma autoridade delegada sobre nossas vidas. Ele já estabeleceu a igreja, ele constituiu a igreja cheia de autoridade. Primeiro, o inferno não pode com a igreja, o inferno não pode com você, o inferno não pode, sabe por quê? Porque quando ele te vê e percebe que você é um crente, que tem os aspectos de servo, de profeta, de que teme a Deus, de santo, de um pequeno ou uma grande mulher de Deus, o homem de Deus, o inferno não pode com você, sabe por quê? Porque aquele que está com você é muito maior com aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo não pode com o crente, aquele que está no mundo não pode
bater de frente com você. Por quê? Porque há uma autoridade sobre a igreja de Jesus. E quem desfruta dessa autoridade é só o pastor? Não, é todos podem exercer essa autoridade. Aí está dizendo, olha, o que vocês ligarem no céu. Aí está falando, irmão, não é questão financeira não. Tem muita gente que quer ligar por questão financeira. Aqui está revelando questões espirituais, questões do reino, assunto do reino. O que vocês ligarem aí na terra, ele está dizendo, eu vou dar autoridade para vocês. E o que vocês ligarem aí, eu vou concordar aqui. Quando eu olhar para vocês e haver comunhão, haver perdão, haver graça, haver bondade, haver profeta, haver santo, haver temor, quando haver aí grandes e homens e mulheres, pequenos e grandes, quando haver toda essa unção, essa manifestação de Deus, do Espírito Santo em vocês, tudo que vocês ligar aí, eu ligo aqui também. Ele está dizendo o seguinte: imagina um som. Imagina se nós desconectar o violão ali, vai acabar o som, não vai das caixas? Ele está dizendo o seguinte: vocês só podem realizar algo se vocês estiverem conectados em mim. Você só pode conectar, só pode fazer um grande barulho, ganhar expressão, se estiver em mim. É o violão está conectado num cabo, e onde que a mesa dá uma proporção, está dizendo mais ou menos isso. Se você quer autoridade, se a igreja quer autoridade, ela precisa estar conectada com Deus. Pastor, e como eu conecto com Deus? Você vai conectar com Deus quando você aprender a ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E o que é mais interessante, preste bem atenção, o Espírito Santo não está caçando terno. O Espírito Santo não está caçando saia comprida, cabelo comprido, não. O Espírito Santo está procurando um coração aquebrantado. Coração quebrantado. Coração que está desmanchando, dizendo, oh meu Deus, eu preciso. Coração dependente, olha, eu estou todo arrebentado aqui, mas eu quero, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. Então a igreja era tomada de autoridade. Diga assim para o seu irmão, para nós descontrair um pouco. Fala para ele assim, ei, você é poderoso, hein? Você tem autoridade. Diga, o inferno não pode com você. O inferno não pode com suas emoções. O inferno não pode com a sua família. Diga aí. O inferno não pode com o teu ministério. O inferno não pode com o teu chamado. Diga aí, o ministério não pode comigo, com você. Diga assim, o inferno não pode comigo, com você, perdão. O inferno não pode conosco, a igreja. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados e fomos inseridos em algo que Deus criou, em algo que Jesus fundamentou, e que Ele fundamentou tem autoridade. Você tem autoridade na sua casa, na vida dos teus filhos. Você tem autoridade para profetizar, tem autoridade para ligar, tem autoridade para desligar. Você é voz profética na terra, aleluia. Você não vê Jesus aí pregando, você vê Jesus pregando? Não vê. Por quê? Porque Jesus já deixou, olha, a autoridade, a continuidade estará sobre a minha igreja. Aleluia. Aí nós vamos observar que a igreja também, além de autoridade, ela ganha revestimento e armas. Vejamos em Efésios capítulo 6, versículo de número 10 ao 18. Versículo 6, 10. Aleluia, Jesus. No demais, irmãos meus, igreja, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde está fortalecendo, irmão? Em quem você tem buscado força? Em quem você tem buscado força? Você só será forte,
O dia que você passar a buscar força somente em Deus e entender que o lugar que emana poder e força é Deus. E nós estamos aqui hoje para nos revestir, nos fortalecer do Senhor e do seu poder. Próximo versículo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você é alvo do diabo. Você é alvo do diabo. Obreiros, nós somos alvos do diabo. O diabo quer tirar nosso ministério. O diabo quer tirar a nossa unção. O diabo quer tirar nossa autoridade. O diabo quer tirar os nossos dons. Por que o ministério de louvor é tão atacado e vive em guerra? Porque o diabo quer tirar das mãos e da garganta o louvor e a adoração. Por que você é tão atacado, pastor? Eu sou tão atacado, pastor. Tem tanta luta na minha vida. Por quê? Porque o diabo quer destruir você. Só que aí você reviste toda a armadura de Deus e você vai ficar livre das ciladas do diabo. Próximo versículo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra o irmão, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Talvez tem gente aqui que está passando o dia mal, irmão. Talvez tem gente aqui que você falar para ele, olhar para ele, está chorando, porque passou o dia mal. Quem aqui nunca passou um dia, irmão, que não dá vontade nem de levantar da cama? Dá vontade de permanecer lá para ver se passa o dia, anoitece, para vir se outro dia você consegue levantar. Quantas vezes o desânimo toma conta do homem e da mulher de Deus? Quantas vezes você desanima? Ontem nós ouvimos lá uma pessoa importante do país dizer: eu estava desanimado de vir para a igreja. Eu estava desanimado de vir para a igreja. Confesso a vocês, não tinha mais ânimo no domingo de vir para a igreja. Só que o segredo está em nós revestir de tudo aquilo que Deus tem dado. Próximo versículo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, palavra, e vestido a couraça da justiça, próximo, e calçando os pés da preparação do evangelho da paz, o evangelho, novamente, vamos lá, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todo quem? Não só por você. Você precisa orar pelo teu irmão do teu lado. Você precisa orar pelo teu amigo. Você precisa orar pelo irmão que às vezes você não tem muita intimidade. Tem que orar por ele. Nós temos que orar uns pelos outros, porque nós temos revestimentos e armas espirituais. Jesus também deixou bem claro, e João escreveu em Apocalipse 11, versículo 3 ao 6. Põe lá, por favor. Há uma interpretação que diz que isso aqui é Moisés e Elias. Só que isso é uma especulação. Eu interpreto isso aqui muito bem, porque a Bíblia vai me dar base para interpretar. Porque aqui nós temos dois símbolos. Por mais que os símbolos se pareçam, a ação que acontece desses dois símbolos pareça muito com Moisés e Elias, mas não explica que é Elias, não fala claramente, isso é especulação. Porque o texto é claro e diz, olha, é o versículo de número 3, por favor, 11:3. Perceba, eu acho que eu expliquei isso para vocês. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Quantas testemunhas que eram? 2. Estas são as duas oliveiras. A aplicação da simbologia. Quem que é oliveira na Bíblia? Israel e a igreja. Aí ele vai, que estão oliveiras e os dois cartiçais. Apocalipse diz que os cartiçais são o quê? A igreja. Então, oliveira e castiçais que estão diante de Deus na terra. Quem que testemunha sobre Deus na terra, irmão?
Israel e igreja. Qual que é o atributo e identidade dessa igreja? Vamos continuar vendo. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Importa que assim seja morto. Este tem poder. Tem o que, irmão? Poder, segura aí. Diga comigo, poder. Tem poder. Estes têm poder para fechar o que? O céu, para que não chova nos dias da sua profecia, porque agora que lembra Elias e Moisés. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Aqui está falando das testemunhas, a igreja de Israel. E aqui está dizendo que eles têm poder. Aí às vezes a pessoa quer assimilar isso aqui no futuro e dizer, não, isso é lá para o futuro. Mas essa profecia foi feita há quase 2000 anos atrás. E o que é interessante é que durante o período de 2000 anos, vamos pôr a nossa idade, 2024 anos, a igreja parou? Parou? A igreja fechou as portas? A igreja foi derrotada? A palavra parou de ser anunciada? A igreja não foi parada pela primeira e pela segunda guerra. A igreja não foi parada pela era da escuridão. A igreja não foi parada em momento nenhum. Sabe por quê? Porque a igreja tem uma identidade. E a identidade da igreja de Jesus é que ela tem poder. Ela tem poder. Ela tem poder. A igreja tem poder. Tanto que a igreja não é de Cristo, ela é de Cristo, não do homem. É um interior aqui de Goiás, houve uma certa vez uma rebelião. Um grupo de pessoas, era a igreja muito grande, tinha mais de 1000 membros. E um grupo de pessoas saíram da igreja, queriam que a igreja se tornasse independente. Fazia parte de um dos grandes ministérios de Goiânia. O outro grupo queria permanecer no ministério. Um outro grupo queria que se tornasse independente, um campo. O pastor presidente da época não liberou que se tornasse um campo. Eles fizeram então várias reuniões. E houve uma reunião para resolver como ficaria a situação daquela igreja no interior. O saudoso pastor, fugiu agora o pai do Jesus, Antônio de Jesus, foi lá para fazer a reunião. A igreja era no meio de uma praça, uma avenida. Uma igreja linda. Os irmãos que queriam que a igreja se tornasse independente estava com faca, revólver, foice, facão. Os outros irmãos e brigando, famílias separadas, divididas. E ali ficou aquele bate-boca, tal, a igreja é nossa, nós vamos ficar com o templo, porque isso, por daquilo. Não, mas nós vamos continuar no ministério, e virou aquela briga. Quando acabou a reunião, que não chegou em solução nenhuma, todos saíram do templo. Quando eles saíram, a igreja caiu. A igreja caiu. Se você quiser, você pode ir lá em Itaberaí e perguntar essa história. Em Itaberaí. A igreja não ficou nem para A nem para B. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja tem poder. O crente tem que ter poder. Revestir do poder de Deus. A igreja tem poder. Poder para expulsar demônio. Poder para curar enfermos. Poder para poder, irmão, ganhar almas. Poder para pregar a palavra. Poder para cantar louvores ao Senhor. Poder para ensinar. Poder para sair e evangelizar. A igreja precisa de poder. E a identidade dela é ter poder. Você precisa ser uma igreja revestida de poder. Você pode glorificar a Deus? Aí em Apocalipse 1:13, por favor, põe aí. Mais uma identidade da igreja. A igreja precisa ter algo especial, irmão. Preste bem atenção. Você pode viver dentro da igreja e não ter nada disso. Nós precisamos estar dentro da igreja e viver tudo isso, irmão. Então vai chegar um período da sua vida que você vai começar a amar as coisas do mundo e deixar de amar a Deus. Porque é somente tendo essa identidade, autoridade, revestimento e armas, poder,
para você ser uma igreja, para você fazer parte do corpo de Cristo. Apocalipse 1,13, e eu pus-me sobre a areia do mar. 1,13, filho, 1,13. Você pôs ao contrário. Vamos lá. Glória ao nome de Jesus. 1,13. Apocalipse 1,13. Glória ao nome de Jesus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aonde que ele está, irmãos? Aonde que ele está? No meio dos castiçais. Ele está no meio dos castiçais. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Agora nós vamos para Apocalipse 1,20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são o que, irmãos? Castiçais simboliza a igreja. Apocalipse 2,1. Ele vai dizer o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e se diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é o castiçal, irmão? O que é o castiçais? Então Jesus anda onde? No meio da igreja. Será que ele está perto de você aí? Você sente a presença dele aqui no nosso meio? Enquanto cantamos, enquanto pregamos, sente ele andando no meio da igreja. Pastor, como é que ele anda? O Espírito Santo passeia no meio da igreja, e de repente veio um vento impetuoso, e entrou, e foi sobre todos que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo representa o Pai, o Filho, o céu, os anjos, os querubins, os serafins. O Espírito de Deus anda na igreja. É por isso que Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está no altar, Deus está aí com você, Deus está aí no meio da sua vida. Deus está presente, Ele anda na igreja. Então preste atenção, que é um Jesus que não fez e abandonou. É um Jesus que continua andando. Ele está andando, Ele está andando. E Ele anda, Ele toca. Ele anda, Ele unge. Ele anda, Ele cura. Enquanto Ele anda, Ele salva. Enquanto Ele anda, Ele liberta. Enquanto Ele anda, Ele vai enchendo de poder, de autoridade. Enquanto Ele anda na igreja, Ele reveste o homem e mulher da presença gloriosa. Ele está em nosso meio. Você pode sentir a presença de Deus no nosso meio. Você pode sentir Ele passeando em nosso meio, porque Ele anda no meio dos 7 castiçais. E nesse castiçal aqui, Ele está andando nessa noite. Nesse castiçal, Ele passeia no altar. Ele passeia no meio de vocês, no meio das irmãs. Aleluia. Será que você está tão insensível assim? De não adorar, de não sentir a presença, de não sentir a essência de Cristo, de não sentir o abraço de Jesus, de não ouvir a resposta de Deus para a sua vida? Será que nós estamos tão insensíveis a não sentir a autoridade que temos, a sentir o revestimento e as armas que possuímos, de não sentir o poder de Deus, de não sentir Ele presente no meio da sua noiva? Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio dessa casa. Ele está no altar. Ele está na recepção. Ele está juntamente com os diáconos. Ele está lá na sala das crianças, visitando as crianças. Ele está no meio dos jovens, no meio dos adolescentes. Ele está no meio do louvor. Ele está no meio da palavra. Jesus está andando no meio desse castiçal. E castiçal apagado não vale a pena. Castiçal tem que estar aceso, cheio da presença. Deus de maravilha. Você é essa igreja. Você é essa igreja. Você é essa igreja. Pastor, mas minha chama apagou. Alguém apagou minha chama. Mas ele está no meio. E se ele está no meio, ele incendeia. Ele faz novamente o pavio que está apagado fumegar e pegar fogo. Ele traz línguas estranhas de volta. Ele traz dons espirituais de volta. Ele traz ministério. Porque o nosso Deus, Ele é perito em restauração.
Sabe, meus irmãos, Romário, você pinta parede, Romário. Você pinta parede. Você constrói. Há aqueles que trabalham na parte elétrica. Mas quem cuida de igreja, eu e você, é só o dono da igreja. É só o dono que passeia. É por isso, irmão, que nós não estamos mais no jardim do Éden, quando ele vinha na viração do dia para andar com Adão e Eva. Mas ele ainda anda no meio da igreja. Ele não anda mais no Éden, mas na igreja ele anda, ele passeia, ele toca você, ele restaura a sua vida, ele restaura casamento, ele restaura a família, ele cura a depressão, ele cura as aflições da vida, ele traz prosperidade, ele levanta homens e mulheres para fazer a sua vontade. Eu quero ser um castiçal tomado de fogo, irmão. Eu quero ser um castiçal tomado de fogo, tomado da presença, tomado de graça. Eu quero ser uma igreja, diga assim, eu quero ser uma igreja. Diga comigo, eu quero ser uma igreja cheia da autoridade. Diga, eu quero ser uma igreja com revestimento e armas. Diga, eu quero ser uma igreja cheia do poder. E eu quero ser uma igreja que Jesus anda no meio dela. Jesus anda no meio dela. Aí no livro de Apocalipse, nós irmos para a parte final. No livro de Apocalipse, ele vai falar sobre 7 igrejas. As igrejas da Ásia Menor. Igrejas essas que o apóstolo Paulo foi usado para implantar elas. Hoje eu conversava com alguém e falava do nosso projeto futuro. Nós temos em nosso meio missionários aqui. Escute essa palavra e segura que isso aqui é profético. Sabia que você pode ser responsável de levar uma igreja lá para a sua terra? Sabia que você pode levar uma igreja para o Piauí? Sabia que nós podemos levar uma igreja para a Bahia? Nós podemos levar uma igreja para Paraíba? Sabia que nós podemos levar uma igreja para o Maranhão? Nós podemos levar uma igreja para onde for, irmão. Sabe por quê? Porque nós formos esta igreja, nós iremos plantar novas igrejas que trarão almas para o reino de Deus. Pastor, mas tem tanta igreja. Mas e a igreja verdadeira? Será que tem muitas verdadeiras? Será? Porque até mesmo no arrebatamento, Jesus tirará uma igreja de dentro de outra. E será que não está na hora de nós mudarmos e levarmos igrejas para onde estão seus parentes, sua família? Uma igreja que realmente seja tomada por poder, autoridade, revestimento, arma. E que Jesus, do mesmo jeito que ele anda aqui, ele vai andar lá. Quem crê nessa palavra profética? Imagine você, depois de muitos anos, chegando na sua cidade, dizendo, não, você voltou para cá? Não, eu vim foi abrir uma igreja aqui agora, porque Deus nos trouxe para abrir uma igreja. Já pensou isso, irmão? E Deus pode nos usar para isso, porque Ele está conosco. E Jesus fala agora de 7 igrejas. As igrejas da Ásia. Existem as interpretações que cada igreja é uma era. Eu discordo um pouco disso, mas também porque vai ter no final, entre 2 igrejas, vai ter um problema muito sério. Porque a igreja do arrebatamento é Filadélfia, não Laodiceia. Laodiceia é a última igreja. Então tem uma complicação, tem algumas vertentes. Mas eu interpreto as 7 igrejas como tipos de crentes, tipos de fé, de atitudes para com Deus. E ele primeiramente fala da igreja de Éfeso, uma igreja interessante, poderosa no Novo Testamento. E ele vai falar sobre o que essa igreja, qual era a identidade dela naquele momento. A igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, esta é uma igreja que rejeita o mal, persevera e é paciente. Será que nós temos aqui dentro homens e mulheres que rejeitam o mal, que perseveram e são pacientes? Será que eu e você estamos vivendo essa essência de Éfeso? Eu rejeito o mal e eu persevero e sou paciente. O que é rejeitar o mal, pastor? O ambiente que você frequenta, as amizades que você tem, o que você olha no teu celular, o que você faz à escondida, o que você fala.
rejeita o mal, e também persevera, ela continua, e é paciente. Nós precisamos de aprender novamente a ter paciência, porque nós vivemos hoje no ativismo e queremos tudo na hora. Fala não para o teu filho hoje. Não, hoje não tem como. Ah, mas é porque ele vai brigar com você, vai te bater. Então nós precisamos ser uma igreja que rejeita o mal, persevere e seja paciente. A igreja de Esmina, Jesus diz para a igreja: você suporta o sofrimento graciosamente. De que maneira nós temos suportado o sofrimento? De que maneira? Eu estava conversando isso com o pastor Almiro e com a irmã Madalena. Como é que você tem suportado o sofrimento? Nós temos que suportar o sofrimento confiando na providência de Deus, e sempre entender: depois de uma tempestade tem a bonança, depois da escuridão tem luz, e o meu Jesus, depois das minhas provas, estará comigo graciosamente. Será que nós temos crentes como o de Pérgamo, que mantém a fé em Cristo? A igreja de Pérgamo, ela foi atacada por muitas teologias e ideologias, pelos gnósticos, pelos nicolaítas, a Jezabels, os Absalões, mas ela permaneceu sua fé em Cristo. Você precisa ser uma igreja que a sua fé é onde? Em Cristo. Passa o que passar, sofra o que sofrer, enfrentar o que enfrentar, permaneça firme em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Sabe que nós temos aqui na igreja crentes como o de Tiatira? O amor, o serviço, a fé, a paciência são melhores do que no início. Crescimento. Por isso que é esse negócio de ficar quando a igreja lá do passado, quando todo mundo era assim, quando a igreja era naquele cantinho ali, que era bem o cantinho. A igreja é boa hoje, irmão. O Espírito Santo não mudou, Deus não mudou, Ele continua. A igreja que muda, ela às vezes, ela deixa de ser o que ela é. Mas nós precisamos voltar a ser o que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja que tem servo, que tem profeta, que tem santos, que tem aqueles que temem o nome do Senhor. Uma igreja que tem grandes e pequenos de Deus. Nós precisamos. Perceba, Tiatira, o seu amor, o seu serviço, a sua fé, a sua paciência são melhores do que no início. Como é que está a sua fé? Ou você está no saudosismo ainda? Está no saudosismo ainda? Porque era bom, porque era isso. Não, irmão. Deus não mudou. Quem mudou foi você. Se você entender o que eu estou pregando hoje, você vai viver o melhor tempo da sua vida com Jesus. Você vai lembrar do passado, vai dizer: glória a Deus por tudo, mas eu cheguei no nível, porque eu estou crescendo, estou aproximando da estatura do varão perfeito. Eu estou agora eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais graça, eu tenho mais unção, tenho mais autoridade, tenho mais poder. Eu sou agora maduro, sou equilibrado, nada me abala. Por quê? Porque o tempo passou e você melhorou. Agora, infelizmente, tem gente que o tempo passou e ele piorou. Ela piorou. Nós devíamos, irmão. Ontem o pastor falou uma coisa interessante, que Jesus não tinha nada do que temos, e ele fazia coisas extraordinárias, a multidão ia atrás. Hoje nós temos tudo para atrair. Temos púlpito, temos som, temos banco, temos água, temos banheiro, temos recursos. E cadê a multidão? A igreja precisa representar Cristo. E a igreja não é o pastor sozinho, a igreja não é a pastora sozinha. A igreja é o corpo, é eu e você, é cada um no seu lugar, é cada um naquele que foi chamado. E assim, o nosso trabalho tem que ser cada dia melhor. A minha fé, o meu amor precisa maior, o meu serviço precisa ser melhor, a minha fé precisa ser maior, a minha paciência tem que ser melhor, porque eu preciso ser melhor do que no início. Eu preciso ser melhor do que ontem. Aleluia, vocês estão entendendo? Sardes, uma igreja que tem crentes. Eu já preguei sobre Sardes aqui, irmão? Sobre os 3 crentes de Sardes, já preguei? Acho que não, né? É uma oportunidade para nós pregarmos.
Lá dentro de Sardes tem crentes vivos e fiéis, no meio de crentes mornos e mortos. Sardes tinha três tipos de crente: morto, doentes e o vivo. E Jesus destaca lá em Sardes, dizendo: olha, no meio de mortos, no meio de doentes, a minha igreja tem que ter crente vivo e fiéis. Aí eu te pergunto: você é um crente vivo e fiel? Você é um crente vivo e fiel? Você é uma igreja viva e fiel? Você é fiel? Ou você está andando segundo o que você quer? Você é fiel, é leal, busca a Deus? Você ama Jesus? Você se comprometeu com o reino? E aí? É a igreja de Sardes. E o interessante, que crente vivo e fiel tem autoridade, tem revestimento, tem arma, tem poder, e sente Jesus andando ao lado dele. Estou indo para casa e Jesus está indo do meu lado. Vamos, Jesus, para casa. Ô Jesus, eu vou dormir agora. Abri da cama, vou dormir agora. Obrigado por tudo. Acorda de manhã, ô Jesus. Anda com Jesus e Jesus anda com ele. Vai comer uma refeição, ô Jesus, obrigado porque eu tenho na minha mesa. Crente vivo, fiel. Crente vivo e fiel não dá trabalho. Crente vivo e fiel, ele soma. Crente vivo e fiel, ele faz crescer, ele faz frutificar. Crente vivo e fiel, ele levanta quem está caído. Crente vivo e fiel é fiel nos cultos. O crente vivo e fiel é fiel nos seus compromissos. O crente vivo e fiel, irmão, ele é fiel à igreja que ele está. Então em Sardes, por mais que havia crente morrendo, crente doente, ali tinha um grupo de pessoas que disseram: olha, eu não sei se você quer ficar doente ou morto, mas nós vamos permanecer com a identidade de uma igreja que Deus estabeleceu no começo. E vamos melhorar, não vamos parar não. Nós temos Filadélfia, que é uma igreja que persevera na fé, obedecem a Cristo, honra o seu nome. Uma igreja que persevera na fé, obedece a Cristo e honra o seu nome. Será que você está honrando o nome de Deus? Interessante que as pessoas, elas acham. Cuidado com achar. Nós temos que ter certeza. Você acha que vai para o céu, pastora Milena? Você acha que você vai? Hã? Eu vou. Você acha que você vai para o céu, meu irmão? E você acha que você vai para o céu? Achar uma coisa, ter certeza é outra. Não, Deus conhece. Não, Deus conhece perfis. Deus conhece crente. Crente de Éfeso, crente de Esmirna, crente de Pérgamo, crente de Tiatira, Sardes, Filadélfia, crente fiel. Crente que persevera na fé, obedece a Cristo e honra o seu nome. Esse dia eu falei com alguém, falei: olha, antes de você honrar o teu nome e o nome da tua família, você honra primeiramente o nome de Deus, o nome da sua igreja, aí depois que vem o nome da nossa família. Sabe disso? Porque qualquer escândalo, fala por quê? O pastor, a irmã da igreja Assembleia, o irmão da igreja Assembleia. Lá no Alphaville tinha um homem que chamava Melquisedeque, e ele tinha um problema psicológico. E um dia, os irmãos que moram em Goiânia, igual o Mael, que é a irmã Rosana, vocês lembram na Anguera não tinha uma casa de santo, pai de santo ali? Ficava um preto velho grandão. Vocês lembram disso? Você passava lá até medo, irmão. Tinha um preto velho, tinha um Iemanjá grandão. Quem foi em Goiânia e lembra ali, ó, perto do praçá tinha essa casa que vendia essas imagens de esculturas. Um dia o irmão Melk passa lá, o irmão Melquisedeque passa lá, parou e olhou, correndo um tempão, achou um pau, foi lá e quebrou o preto velho tudinho, aí Iemanjá, e ninguém segurava ele, e foi quebrando. A polícia veio e prendeu. O Melquisedeque, irmão, ele era uma pessoa que tinha problema, e ele via na igreja, mas disse assim: pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Fama, destrói loja e acabou com a igreja, acabou. Ele não era um pastor, irmão, ele era um crente, coitado, tadinho. Então, antes de você honrar o nome de alguém ou de algo, você primeiro está levando o nome de Jesus. Você primeiro leva o nome de Jesus.
Quando alguém pisa numa terra diferente, um missionário, não é nem o nome dele. O que você está fazendo aqui? Eu sou cristão, sou missionário, sou pastor. Você leva o nome de Cristo. E depois você leva o nome da sua igreja. Às vezes o nome do teu pastor. E depois o seu nome. Então honremos ao nome de Jesus, amém? Agora no meio dessas igrejas tinha a sétima, que era a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tem identidade, pois se perdeu por causa da riqueza, se tornou cega por causa do orgulho e se encontrava enganada em si mesmo, achando que tinha tudo. Percebeu? Ela não tinha identidade, ela se perdeu por causa das riquezas, se tornou cega por causa do orgulho e se encontrava enganada achando que tinha tudo. E hoje o que nós encontramos são igrejas desse modelo. Igrejas que estão cegas, sem identidade, perdeu por causa das riquezas e acha que tem tudo e não tem. Laodiceia. Às vezes essas palavras aqui pode ser, vou terminar, a palavra pode ser insignificante para uma geração que quer ostentar, uma geração do oba-oba, uma geração sem compromisso. Mas deixa eu falar para todos nós aqui, esse é o perfil da igreja de Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. A igreja do arrebatamento, ela não pode perder o Espírito de Deus. A igreja do arrebatamento não pode perder a presença de Deus. A igreja do arrebatamento não pode perder a sua autoridade. A igreja do arrebatamento ela não pode perder o seu revestimento e as suas armas. A igreja do arrebatamento ela não pode perder de forma nenhuma o poder de Deus. A igreja do arrebatamento ela não pode ficar ausente de Jesus passear no meio dela. Amém? Ele dará galardão aos seus servos, profetas, santos, aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grande, a criança ao mais adulto. Vocês estão me entendendo? Como é que está a nossa igreja? Como é que está Águas Lindas de Goiás, meu irmão? Como é que está essa congregação? Como é que está esses obreiros? Como é que está essa ala da direita central? Como é que está essa ala da esquerda? Essa ala? Como é que está o nosso ministério de louvor? Como é que estão os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes? Eu tenho me orgulhado muito das nossas crianças, porque lá em cima elas estão fazendo o curso teológico na terça-feira. E interessante que Deus tocou no coração da líder de infantil. Falou, pastor, porque agora lá está acontecendo culto. Eles têm culto deles lá, do jeito deles. Mas a Raíssa um dia ligou, pastor, se é para nós trabalharmos e andarmos juntos, nós precisamos também aplicar as mesmas mensagens que o Senhor aplica para os adultos, e nós precisamos transmitir para as crianças. Eu falei, isso é de Deus. As nossas crianças estão aprendendo a partir de hoje princípios e valores cristãos. Como é que está a nossa igreja, irmão? Como é que está aí o coração? Como é que está a sua alma? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu ministério, o teu chamado? Como é que está aí, irmão, o dom que Deus te deu? Como é que está as tuas atitudes? Como é que está a sua vida? Ei, nós vimos aqui agora, dentro da palavra de Deus, de uma forma expositiva, que existe um perfil. Eu preciso ter autoridade, eu preciso ter poder, eu preciso ter revestimento e armas, eu preciso que Jesus ande no nosso meio, eu preciso ser diferente. Eu não posso ser Laodiceia, eu não posso ser como Laodiceia. Eu preciso ser a igreja cheia do Espírito, cheia da presença. Eu preciso ser a igreja que adora, eu preciso ser a igreja que compromete, eu preciso ser a igreja que realmente viva o sobrenatural. Não importa as gerações, mas nós seremos diferentes. Por quê? Porque o Jesus está andando no nosso meio e a presença de Deus está aqui. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi selecionado para viver uma igreja com a identidade da Bíblia, a igreja que Cristo estabeleceu.
Pai, te adoramos, te louvamos, por o Senhor ter nos escolhido, nos chamado e nos suportado com todas as nossas deficiências, fraquezas, fragilidades e falhas. Mas com tantas lutas, fraquezas, falhas e deficiências que temos, o Senhor nunca desistiu de cada um de nós. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos amou. O Senhor nos trouxe para sermos a sua igreja. Que a sua presença, que a sua graça, que a autoridade do céu, que o revestimento do céu, que as armas espirituais, que o poder, que a sua presença esteja em nosso meio, que esteja passando no meio das crianças lá em cima, Jesus. Vai visitando e andando no meio das crianças, vai passeando no meio desta igreja, Jesus, esse cartiçal. Vai incendiando esse cartiçal, Jesus. Vai incendiando com presença, com poder de Deus. Vai incendiando com línguas estranhas, língua como de fogo. Vai incendiando os obreiros. Vai incendiando os obreiros da minha retaguarda. Vai incendiando esse altar. Vai incendiando, Senhor Jesus, Pai, esse cartiçal. Vai agora no meio dessa igreja, Senhor Deus. Vai cuidando, vai tocando, Jesus. Vai passando e tocando agora os teus filhos. Vai enchendo o vaso que está vazio. Vai enchendo aquele que está vazio. Vai enchendo, Senhor Deus. Vai tocando, vai curando as enfermidades. Vai tocando, incendiando esse cartiçal. Incendeia esse cartiçal. Enche esse cartiçal de poder. Enche esse cartiçal de unção. Enche esse cartiçal da presença. Vai tomando essa igreja. Vai levantando essa igreja, para no dia do arrebatamento, essa igreja poder escutar ela ser chamada na glória. E nós temos lugar lá, mas sermos a igreja que o Senhor escolheu para sermos nesta hora. Uma igreja de milagres, uma igreja de cura, uma igreja de libertação, uma igreja de comunhão, aleluia. Você pode abraçar, você pode cumprimentar essa pessoa que está do seu lado aí, abençoar ela em nome de Jesus. Você pode procurar alguém e adorar a Deus junto com ele, para incendiar, porque fogo com fogo aumenta a chama, aleluia. Você pode orar com essa pessoa aí? Oh Jesus, você é cartiçal. Você é um cartiçal, e a presença dele está aqui. Então, se somos cartiçais, vamos incendiar uns aos outros, para vivermos o sobrenatural de Deus. Nós somos a igreja dessa geração, e não vamos abrir mão do poder, não vamos abrir mão da presença, não vamos abrir mão do Espírito Santo, não vamos abrir mão do chamado, não vamos abrir mão do nosso dom. Ao contrário, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos melhorar, nós vamos adorar, nós vamos crescer, nós vamos viver, e a presença de Deus será derramada sobre os corações. Oh Jesus, o Espírito de Deus está aqui. Adore, 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 adore a Deus. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar a Deus. Abra a tua boca e adora. Você que fala em língua estranha, adora em mistério. Você que adora, adora em mistério. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, Deus está presente, aleluia. Você é escolhido, você é chamado, você é a igreja, é a igreja, é a igreja do arrebatamento. Se a trombeta soar agora, se a trombeta soar agora, nós subiremos, subiremos, porque o céu nos aguarda. Há lugar no céu para nós, e nós estaremos eternamente adorando, cantando, celebrando ao Jesus que fundamentou a igreja. Oh, aleluia.
Abre a boca e adora o Jesus. Cadê os servos? Cadê os profetas? Cadê os santos? Cadê aqueles que temem ao Senhor? Cadê aqueles que são os pequenos e os grandes? Onde estão? Onde está a igreja de Águas Lindas? A igreja que adora Jesus, a igreja que celebra Jesus, a igreja que vai morar no céu. Olha para mim aqui, por favor. Dá uma olhada geral na igreja. Dá uma olhada geral na igreja, para todos. Olha para todos, irmãos, olha no olho. É com esses aqui que você vai morar no céu. Vamos aprender a gostar um dos outros, amar uns aos outros. Mas é com esse aqui. Se a trombeta soar agora, vai eu e a pastora na frente, vamos dizer, bora. A porta está aberta, vamos embora. Está aberto o céu, vamos embora. É com esse aí, é com esse aí, é com esse irmão, é com essa irmã, é com esse obreiro, é com esses músicos. Nós iremos entrar no céu, nos portões celestiais abertos, e nós vamos entrar cantando o hino da vitória, dizendo: nós somos a igreja de Águas Lindas, Jesus. Nós somos a igreja do Ministério Fama de Águas Lindas. E nós estamos entrando e cantando junto com os querubins, os serafins. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja que fará a diferença aqui nessa cidade. Em nome de Jesus. E poder sobre cada um de nós. E poder sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Adora o Senhor Jesus. Adore, 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 adore. E poder sobre cada seja uma igreja com autoridade. Seja uma igreja que tenha revestimento e armas. Seja uma igreja que tem poder. Seja uma igreja que tenha a presença de Jesus caminhando nela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode erguer sua mão e glorificar a Deus? Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Olha para esse irmão e diga assim: você é a igreja que Cristo quer que você seja. Diga: você tem autoridade. Diga assim: eu vejo autoridade em você. Diga: eu vejo autoridade em você. Diga assim: eu vejo em você revestimento. Falei para o irmão: eu vejo revestimento. Eu vejo armas em você. Fala assim: eu vejo poder. Diga: eu vejo poder na sua vida. Quando você canta, diga: eu vejo poder quando você canta. Diga assim: eu vejo poder quando você prega. Eu vejo poder quando você ora. Diga assim: quando você entra na igreja, o ambiente enche de poder, porque você transporta o Espírito Santo de Deus. Para melhorar, diz assim para o seu irmão: olha aqui, pastor, olhando para mim. E o mais interessante, diga, o mais interessante, diga aí, irmão, diga um para o outro, o mais interessante é que além do poder que você tem, quando você entra, você não entra sozinho não. Jesus chega com você. Jesus anda no meio do cartiçal. Cadê o cartiçal adorando a Jesus essa noite? Cadê o cartiçal celebrando? Cadê o cartiçal aceso? Cadê o cartiçal aceso? O cartiçal aceso. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não parou. A igreja não está apagada. A igreja é viva. A igreja é cheia. Nós somos a igreja. A igreja que vai morar com Ele. Morar com Ele. Aleluia. Aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tenho que terminar. Cadê o irmão? Cadê o diácono aqui com a salva? Arabaixo.
Eramanasui de calabashu de coreana samarabaras. Ele passeia, ele passeia. Ele passeia no meio da igreja. Você que trouxe a sua oferta, vem ofertar, falando em língua, adorando. Traga a sua oferta. Nós estaremos aqui terminando este culto. Traga a sua oferta, irmão. Tem que trazer a oferta. Aleluia. Oh, Jesus. A presença está forte aqui, irmão. A presença está forte em nosso meio. Aleluia. Traga a sua oferta de amor. Estaremos orando, abençoando a sua vida. Volte para a tua casa abençoada. Na sua casa, convide a sua família. Senta a sua família e diga: gente, vamos ser a igreja. Decida. As portas não estão fechadas, elas estão abertas. E quem quiser beber da água da vida e experimentar tudo o que nós acabamos de falar nesta noite, entra, mergulha. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Decida hoje, seja a igreja que Deus escolheu você para ser. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu agradeço esta noite pela vida dos ofertantes. Eu agradeço por cada irmão e cada irmã aqui, Pai. Pela vida de cada pessoa que está aqui dentro deste templo, desde o menor ao maior, desde os pequenos aos grandes, junto com os servos, com os profetas e santos, os que temem. Nós estamos aqui juntos. Este altar está tomado pela sua glória, Jesus. Essa igreja está tomada pela sua glória nesta noite, porque o Senhor está caminhando aqui no nosso meio. E eu peço ao Senhor que abençoe essa igreja. Abençoa este povo, Jesus. Traz cura às enfermidades. Traz restauração, Pai. Traz vida com abundância. Enche essa igreja do seu poder, Jesus. Senhor Deus, aviva esta geração. Senhor Jesus, ressuscita os que estão mortos. Jesus, batiza com o teu Espírito Santo. Levanta homens e mulheres aqui, Jesus, que farão a diferença. Muda a história de Águas Lindas, Jesus. Muda a história dessa cidade, Jesus. Na entrada dessa cidade tem um símbolo, e o símbolo, aquele símbolo tem que sair, porque o que tem que estar ali, que Águas Lindas é do Senhor. Eu não sei o que o Senhor fará em nosso meio, mas que o Senhor possa fazer algo sobrenatural. Cura aqueles que estão com as suas almas feridas. Cura aqueles que estão desnorteados, aqueles que não estão enxergando, que estão cegos. Tira do nosso meio aquilo que não é bom, que está atrapalhando, e o Senhor possa estabelecer a paz, a comunhão, a glória e a graça. Que nós venhamos ter um coração de servos. Que o Senhor levante profetas, santos homens e mulheres de Deus. Que o Senhor abençoe da criança, da mais pequenina, mais nova, ao mais idoso de mais idade. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja e leve cada um em paz e em segurança. Que o perdão esteja em nosso meio. Que a salvação esteja em nosso meio. Que o Senhor nunca se afaste deste ambiente, deste lugar. Acompanhe os teus filhos para a casa deles. Fale com cada um, continue falando. Dê uma semana de livramentos, uma semana de bênçãos. Guarde nossos filhos na escola, Pai. Nós repreendemos todas as ameaças. Nós repreendemos aqui neste momento, Senhor Jesus, todas as ameaças nas escolas de Águas Lindas.
Aonde Satanás tem tentado implantar esse sentimento, esse medo, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar todos os alunos das escolas, professores e funcionários das escolas. Que o Senhor guarde as escolas, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os trabalhos da igreja. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida dos teus filhos. Dê uma semana de bênção, de prosperidade. Abençoa os dizimistas e ofertantes fiéis dessa casa. Os ofertantes da construção, aqueles que têm estendido a mão de obra. Abençoa, Pai, os trabalhadores desta igreja. Que o Senhor venha, Pai, está decolando esta igreja para uma nova dimensão, Pai, de intimidade, de comunhão, de espiritualidade. Assim eu agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre todos que estão aqui, não só agora, mas para todo sempre. E todos digam: está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a Domingas, cunhada da irmã